convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 12. Na medida que você for achando o texto, eu quero convidá-lo a colocar-se de pé. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 12. Diz a palavra do Senhor: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse terceiro dia de estudo bíblico que estamos tendo. Obrigado porque a gente tem o privilégio de poder nortear as nossas vidas pela tua palavra. Ela, como temos dito, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não queremos ser norteados, ó Deus, pelos valores desse mundo. Nós não queremos ser conduzidos e dirigidos por princípios que se opõem à revelação bíblica. Portanto, pedimos que, assim como o Senhor falou na segunda-feira conosco, e na terça-feira, que o Senhor faça a mesma coisa com cada um de nós que aqui chegou, como também aqueles que nos assistem pela internet. Que o Senhor possa, pelo nome de Jesus Cristo, ó Deus, ser glorificado nas nossas vidas. E que as verdades que ouvirmos aqui, elas possam ser aplicadas no nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, depois de apresentar o dever do cristão quanto às relações sociais e políticas, e a gente viu isso na noite anterior, quando tratei do capítulo 2, entre os versos 13 e 17, como também da relação de trabalho, capítulo 2, do verso 18 ao verso 25, Pedro passa a falar sobre o dever
e o comportamento dos eleitos na própria família. Você há de lembrar que Pedro, desde o início da sua epístola, ele fala dos eleitos, daqueles que foram regenerados mediante a misericórdia de Deus e que são peregrinos e forasteiros. E que como peregrinos devem andar nesse mundo, vivendo a vida de forma digna, espelhando a beleza de Deus, fazendo com que as pessoas olhem para cada um de nós, ou para cada um dos eleitos, e vejam a glória do Senhor. E Pedro vai abordando aspectos da vida comunitária, chegando agora, portanto, ao relacionamento conjugal, ao relacionamento familiar. Embora Pedro use 6 versículos para falar da responsabilidade da esposa e apenas um versículo sobre o papel do marido, isso não significa dizer que Pedro enxergava as mulheres de modo inferior aos homens. Na verdade, Pedro começa pelas mulheres, e boa parte dos intérpretes entende isso, pelo fato delas enfrentarem mais dificuldades quanto à vida social e familiar do que os homens. Aliás, amados irmãos, abrindo um parêntese, o cristianismo é a única religião que possui uma visão absolutamente diferente da visão de dezenas e dezenas de religiões, como também da visão da época quanto quem era e o papel das mulheres. Os judeus, por exemplo, todos os dias os homens levantavam de suas camas e agradeciam a Deus pelo fato de terem nascido homens, judeus, e não serem mulheres. Um rabino, por exemplo, quando saía à rua com a sua mulher, ele andava à frente e ela 3 metros atrás, porque não podia haver aproximação entre homens e mulheres em lugares públicos. Daí a surpresa daquela mulher samaritana. Você deve lembrar daquele texto de João, capítulo 4, ela tinha ido ao poço sozinha buscar água. E aquilo chamou a atenção de Jesus, porque as mulheres nunca iam ao poço sozinhas. As mulheres sempre iam ao poço às 6 horas da manhã e acompanhadas de outras mulheres. Aquela mulher vai ao poço sozinha e por volta do meio-dia, e Jesus se dirige a ela para falar-lhe alguma coisa importante. E ela fica surpresa, ela diz: como é que eu, sendo samaritana e o senhor judeu, o senhor fala comigo? E como o senhor sendo rabi e eu sendo mulher, o senhor dirige a palavra a mim? Você vai perceber que as Escrituras vão nos mostrar Jesus relacionando-se com as mulheres de uma forma absolutamente distinta daquilo que acontecia no seu tempo, na sua época. No Templo de Jerusalém, por exemplo, as mulheres não podiam participar dos sacrifícios. Até hoje, quando você chega lá no Muro das Lamentações, que é o que restou da grande obra de Herodes o Grande, você vai encontrar um lado que os homens podem ir e o outro lado em que as mulheres estão presentes. E elas nunca podem ultrapassar aquela divisória. Na Grécia Antiga, Pitágoras, por exemplo, autor dos versos de ouro, escreveu: existe o princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Essa era a percepção grega. Eurípides considerava a mulher o mais terrível dos males. As mulheres da Grécia Antiga não podiam participar dos debates públicos, não podiam participar de debates políticos, e muito embora em alguns casos fossem autorizadas a frequentar festas religiosas e assistir peças teatrais, como ir a santuários e oráculos, não podiam prestar culto juntamente com os homens, a não ser que desenvolvesse o papel de prostituta cultual. Os sacrifícios dos deuses ou aos deuses eram proibidos pelas mulheres, pois se tratavam de rituais exclusivamente masculinos. As mulheres não podiam ter propriedades, as mulheres não podiam administrar negócios, sendo sempre tuteladas pelos maridos e pelos parentes masculinos mais próximos. Na cultura grego-romana do primeiro século, as mulheres recebiam pouco ou nenhum respeito. A história nos mostra que enquanto viviam na casa de seus pais, as mulheres estavam sujeitas ao direito romano denominado pátria potestas, ou seja, o pai tinha direito de fazer o que quisesse com a sua filha, inclusive matá-la se necessário for. Ao casar,
dentro do contexto grego-romano, e principalmente romano, o marido passava a ter um tipo de autoridade legal sobre a mulher. Na verdade, a sociedade grego-romana considerava as mulheres como simples escravas, que deveriam ficar em casa e obedecer aos seus maridos. E se uma mulher decidisse obedecer ao Evangelho, isso poderia acarretar em grande perseguição por parte do seu cônjuge, que, por conseguinte, não era salvo. Mesmo porque, naquele tempo, a mulher deveria seguir a religião do seu marido. Era praticamente impossível que um homem seguisse a religião da sua mulher, ainda que houvesse alguns exemplos deste naipe. Mas o que acontecia era que as mulheres é que deveriam seguir os seus maridos. Contudo, se o marido descobrisse que a mulher se converteu ao cristianismo, ela poderia ser taxada de infiel, ser abandonada ou mesmo vir a experimentar a morte. É nessa perspectiva, com esse background, que Pedro desafia os seus leitores a um novo comportamento, visto que o cristianismo trazia no bojo uma percepção bem diferente da mulher e de seu papel. E o que os intérpretes entendem é que as mulheres começaram a se converter aos borbotões, mediante o evangelho pregado pelos apóstolos. Apóstolos que diziam que não existia judeu mais grego, nem grego, que não existiam homens e mulheres. Apóstolos que anunciavam a verdade que o pecado original era o destino, ou era a consequência tanto na vida de homens quanto na vida de mulheres, e que Cristo tinha morrido por homens e que mulheres, e que Cristo tinha derramado o seu sangue não somente por um tipo ou por um gênero, mas também pelas mulheres, e isso fazia com que, ou fez com que as mulheres procurassem o evangelho aos borbotões, sendo convertidas a Cristo de uma forma especial. Pedro, nesse período complexo, difícil, em que ele sabia que a perseguição era iminente, ele dirige aos cristãos trazendo dicas, orientações práticas para que eles pudessem desenvolver a sua vida de forma efetivamente saudável. E ele está escrevendo para as mulheres, dedicando mais tempo a elas, com dois objetivos. Em primeiro lugar, a fim de confortá-las e consolá-las. Não é porque Pedro era machista, não é porque Pedro era um indivíduo que queria trazer um fardo sobre as mulheres. Não, as mulheres elas eram estigmatizadas e o cristianismo estava resgatando os valores das mulheres. Lembremos-nos, por exemplo, de Priscila, que era casada com Áquila, uma mulher que foi usada por Deus de forma absolutamente significativa. Olhemos para Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, narrado por Lucas no capítulo 16, onde uma igreja começou a sua casa. Quando você vai olhar as despedidas paulinas, o fim das cartas paulinas, o número de vezes em que ele menciona o nome de mulheres é significativo, o que nos leva ao entendimento e à compreensão de que as mulheres foram acolhidas no Evangelho, pelo Evangelho, e que Cristo tratava mulheres de forma equânime aos homens. E Pedro escreve de maneira assertiva, a fim de, em primeiro lugar, confortá-las e consolá-las. Mas não somente isso, a orientá-las quanto à postura a que elas deveriam ter no seu relacionamento com um marido incrédulo. Portanto, meus irmãos, permita-me de forma objetiva tratar inicialmente daquilo que Pedro denomina como responsabilidade da esposa. A primeira coisa que Pedro fala é que ela deveria ser submissa e fiel. É muito interessante você ver essas duas expressões caminhando juntos, a submissão juntamente com fidelidade. Olha o que diz Pedro: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. E olha a expressão usada aqui por Pedro: sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento e cheio de temor. Quero chamar a sua atenção para a expressão usada por Pedro. Ele tem uma palavra-chave logo no verso 1. Ele diz:
igualmente. Essa palavra homoios no grego, que significa que Pedro está remetendo a essa afirmação de submissão aos versos anteriores, aos versos do capítulo anterior. O que Pedro está a fazer é apontar para Cristo como modelo de submissão. Pedro está dizendo, no verso 21, do verso 21 ao verso de número 25, do capítulo 2 desta epístola, que assim como Jesus foi submisso e obediente à vontade de Deus, então marido e esposa cristãos devem seguir o seu exemplo de submissão. E esposa cristã cujo marido não é crente deve também seguir esse modelo. Então é importante que a gente faça esse link. Esse texto está ligado ao texto anterior. Lembre-se que Pedro vinha falando sobre a submissão na esfera social, na esfera política. Depois ele passa a falar da submissão de Cristo, e que quando nós nos comportamos como Cristo, nós somos cartas, somos testemunhas do Evangelho a ponto das pessoas serem impactadas. E o que Pedro está dizendo aqui, igualmente, ele está dizendo o seguinte: olha, da mesma forma, as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos. Mas isso nos traz a seguinte pergunta, ou o seguinte questionamento: o que significa submissão? O que as Escrituras efetivamente têm a dizer? A palavra submissão é um termo militar, isso mesmo, é uma expressão militar que significa sob hierarquia. O Deus criador de todas as coisas é um Deus de ordem, é um Deus que rege, domina e governa tudo e que é ordeiro. Deus estabeleceu na criação vários níveis de autoridade. Como dizem as Escrituras vão dizer isso: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Do ponto de vista das Escrituras, a ideia bíblica de submissão nunca vai apontar para inferioridade, jamais vai apontar para rivalidade, competição, mas sim parceria. Você não vai encontrar nenhum texto nas Escrituras que apontem efetivamente para o fato de que as mulheres são inferiores aos homens. Não é isso. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são iguais diante do Senhor. Homem e mulher receberam mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. Homem e mulher foram chamados a desenvolver relacionamento íntimo, profundo e comunhão com o Senhor. Homem e mulher pecaram e destituídos da glória de Deus ficaram. E homem e mulher foram redimidos. Contudo, apesar de serem iguais, possuem papéis distintos, diferentes, as quais as Escrituras pontuam com muita clareza. Do ponto de vista das Escrituras, submissão não implica inferioridade moral. Em nenhum momento você vai ver as Escrituras lidando com mulheres como se elas fossem, de certa forma, inferiores do ponto de vista moral. As Escrituras também não tratam de mulheres como inferiores do ponto de vista intelectual. Não existe nenhuma referência que diga, que aponte ou que designe esse tipo de conceito. As mulheres não são inferiores moralmente falando. As mulheres não são, segundo as Escrituras e a revelação neotestamentária, inferiores, não são inferiores intelectualmente e muito menos espiritualmente na família, no trabalho e na sociedade. Até porque, como disse, diante de Deus, homens e mulheres foram criados pelo Criador à sua imagem e à sua semelhança. Submissão, segundo a perspectiva das Escrituras, não significa subserviência ou mesmo obediência cega a tudo aquilo que o marido fala ou dita ou determina. Submissão, segundo o ponto de vista das Escrituras, não é a privação da liberdade, visto que quanto mais a igreja se sujeita a Cristo, mais livre é. E é bom que a gente faça exatamente essa ponte, essa ligação.
que Paulo trata com muita especificidade em Efésios capítulo 5, quando ele fala da relação entre Cristo e a igreja e entre o homem e a mulher. A relação da igreja com Cristo não a escraviza. A relação da igreja com Cristo não faz com que ela viva uma vida, de certa forma, manietada a pressupostos, conceitos, ideologias e esquizofrenias das mais distintas possíveis. Assim também, segundo o princípio bíblico, deveria ser a relação entre homem e mulher. Submissão não é uma questão de inferioridade, mas de funcionalidade. É exatamente isso que as Escrituras dizem. Existem funções, papéis absolutamente distintos. A submissão da esposa ao marido é como ao Senhor e por causa do Senhor. Esse é um princípio que Pedro vai trazer e você vai reparar que ele usa esse mesmo princípio em relação à submissão às autoridades e àquele que trabalha ou aquele que nos dirige, nos conduz em nossos trabalhos. A submissão é uma questão efetiva, absolutamente clara, de que estamos nos comportando ou nos posicionando de certa forma ou de certa maneira submissos, porque simplesmente amamos o Senhor e porque queremos servir ao Senhor e entendemos que o Senhor é um Deus de ordem. Até porque as Escrituras nos mostram que uma esposa submissa a seu marido assemelha-se à igreja que é submissa a Cristo. As esposas devem ser submissas, segundo os princípios das Escrituras, a não ser se o marido exigir dela algo contrário à palavra de Deus. Então, a esposa deve dizer aquilo que Pedro disse em Atos capítulo 5, verso 29. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Tirando isso, as mulheres são chamadas por Deus a serem submissas. Agora, a submissão da esposa ao marido, preste atenção nessa afirmação que eu vou fazer, é exclusiva. Vou repetir. A submissão da esposa ao marido é exclusiva. A mulher deve ser submissa ao marido e não ao irmão, ao cunhado ou mesmo ao namorado. É interessante você ver, às vezes, casais no processo de namoro em que os noivos ou os próprios namorados querem exigir um tipo de submissão. Isso é até preocupante, porque os que agem dessa forma demonstram nas suas entrelinhas de que no fundo, pretendem desenvolver uma relação despótica e ditatorial no relacionamento conjugal. O que Pedro nos ensina, o que Paulo nos ensina, é que a submissão da esposa deve ser feita ao marido exclusivamente, e deve ser feita até o momento em que a Bíblia não seja frustrada ou desobedecida, ou a palavra de Deus relativizada ou negada. Fora isso, o que as Escrituras ensinam é que o princípio da submissão é bíblico e ele deve ser observado, assim como a igreja se submete a Cristo e assim como na Trindade Santa, na relação triuna entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a submissão. Agora, meus irmãos, é importante também que a gente entenda que a submissão não é uma questão de gênero. É importante essa afirmação. Pedro não está ensinando que todas as mulheres devem ser submissas aos homens. Você percebe, às vezes, um ensino absolutamente equivocado nisso. E aí, por trás disso, sim, aí há uma linha autoritária, despótica e machista. Não existe essa perspectiva de que mulheres devam ser submissas aos homens. O que as Escrituras estão tratando efetivamente é dentro de um princípio de ordem familiar, dentro de um princípio de ordem social, é de que as esposas devem estar submissas exclusivamente aos seus maridos. No âmbito da relação conjugal. Agora, veja o que Pedro disse. Por que razão essas mulheres deveriam ser submissas? É muito interessante você observar que os ensinos dos apóstolos não têm nunca um faça pronto, e é isso que eu quero que faça, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vai ver que o ensino bíblico sempre vai trazer
a doutrina, mas o motivo, ou a razão. Por exemplo, Paulo, quando escreve lá aos Efésios, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com a sua própria mão para que possa socorrer ao necessitado. Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Você vai ver que os ensinos apostólicos sempre trazem uma razão. E aqui Paulo vai trazer a razão por que as mulheres devem ser submissas, mesmo a maridos incrédulos. Para quê? Olha o que diz o texto no verso 2. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. O propósito da submissão, como tudo da vida, é óbvio, em primeiro lugar, como diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, é a glória de Deus. Mas também é uma ferramenta evangelística e extremamente eficaz que as esposas crentes possuem para que seus maridos possam experimentar a vida eterna. Observe que tanto Paulo como Pedro não aconselham as mulheres crentes a abandonarem seus maridos, mas através de seu procedimento ganhá-los. E eu gostaria de lembrar a vocês mais uma vez o que estava acontecendo. Mulheres eram destratadas, ou eram desrespeitadas, ou eram desvalorizadas em todas as religiões. Quando elas começam a ouvir o Evangelho, quando elas começam a entender que Deus não faz acepção de pessoas, que homens e mulheres são iguais diante de Deus, que homens e mulheres pecaram, que homens e mulheres são sacerdotes, vós sois sacerdócio real, que homens e mulheres podem chegar diante do Deus Todo-Poderoso, livre de culpa, que homens e mulheres não são diferentes diante de Deus. Elas falam, eu vou abandonar esse marido. Mas a orientação é a mesma que Paulo diz, ou a mesma que Paulo traz. Ele diz o seguinte, não abandone. Você deve permanecer com seu marido, a não ser que este a abandone. E se ele abandonar, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, você não está presa à servidão. Mas o seu papel é comportar-se como uma mulher submissa, mesmo diante de um incrédulo. O seu papel é comportar-se como uma mulher a qual vai dar exemplo dos seus atos, das suas atitudes, e vai trabalhar para que seu marido seja ganho sem palavra alguma. É claro que Pedro não está dizendo que a mulher deve ser muda, não é isso. O que ele está querendo trazer à tona é que a mulher precisa ter sabedoria. E Provérbios ensina que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola derruba com as suas mãos. O grande problema, às vezes, das mulheres está efetivamente que elas não conseguem controlar as suas línguas. É interessante você perceber isso, porque é um fator psicológico distinto aí. Os homens, quando estão estressados, o que eles querem é ficar calados. As mulheres, quando elas estão estressadas com um problema, elas querem falar. E o problema, às vezes, é que elas querem falar para os seus maridos estressados que querem ficar calados. E quando elas falam, eles não respondem. Quando eles não respondem, vira um auê, do mais complexo e mais difícil possível. O que Pedro está dizendo aqui é que elas precisam ter um comportamento absolutamente sábio. Elas são regeneradas, eleitas, peregrinas, salvas por Cristo, e do ponto de vista a cristão, elas não são inferiores aos homens em absolutamente nada, e a prova disso é que elas estavam se convertendo aos borbotões, mas que elas precisavam desenvolver um espírito de sabedoria, comportando-se de forma submissa, às vezes não falando nada, sem palavra alguma, para que o marido observe. Mais à frente a gente vai falar isso, ou a gente vai tratar disso. A expressão usada por Pedro aqui, observe. Você vai perceber que Pedro segue uma linha de raciocínio muito interessante. Ele também vai falar sobre a observância dos ímpios. Nós tratamos isso na noite anterior, dos ímpios que olham para os crentes e veem indiferença. Da mesma forma ele está dizendo aqui, ele diz que homens podem ser salvos, ganhos para Cristo, mediante o testemunho, mediante a forma sábia das suas esposas se submeterem aos seus maridos.
E eu quero deixar bem claro, como eu já expus, que exposição não é despotismo, que submissão não é fazer à vontade por parte dos seus cônjuges a qualquer forma, mesmo ferindo a palavra de Deus, porque as Escrituras não dizem efetivamente isso. O que Pedro e Paulo aconselham, tanto Paulo no 1 Coríntios capítulo 7, quanto Pedro aqui no 1 capítulo 3, é o seguinte: se o descrente quiser se apartar, ele se aparte, mas vocês não. Vocês, através do testemunho de vocês, do comportamento de vocês, vocês vão pregar o evangelho para os seus maridos. A palavra que Pedro usa aqui, apoteuin, traz a ideia de que essa observância dos maridos é a observância atenta e reflexiva. Os homens, eles são dispersos. Os que são casados aqui vão entender o que eu quero dizer. De repente as mulheres começam a falar com os seus maridos e ela percebe, ou elas percebem que eles estão ouvindo, mas não estão escutando. Tem uma diferença, né? Aí ela pergunta: o que foi que eu disse? Caiu a casa. E aí o sujeito lembra de uma frase, de uma expressão, mas que não era efetivamente aquilo. Porque ele tem dificuldade de dedicar atenção àquilo dali. Porque homens e mulheres, mais uma vez, são diferentes. Deixe-me explicitar. Um homem, quando ele vai contar uma história para uma esposa, ou para sua esposa, ou contar alguma coisa, que ele vai chegar atrasado, vou chegar atrasado, ele vai falar o seguinte: olha, vou chegar atrasado porque saí tarde do trabalho. A mulher não. Olha, o meu chefe disse para mim que eu deveria ficar um pouquinho mais, e eu acabei ficando mais tempo trabalhando, e depois saí, mas fulana me parou no meio do caminho, e ela começou a contar uma história, e eu cheguei na barca, mas a barca estava com uma fila tão grande, e o marido está quase que falando: e aí? E aí? E aí no final ela fala: eu vou chegar atrasada. Mas aqui, Pedro está tratando de uma coisa muito interessante. Ele está dizendo que os incrédulos, homens, vão observar atenta, e aí olha a expressão no grego que fantástica, reflexivamente. As mulheres precisam entender que o falar compulsivamente em cima de uma determinada tecla nunca vai resolver o problema. Na verdade, vai acentuar o problema. E que a sabedoria, do ponto de vista das Escrituras, leva-nos às vezes ao silêncio. E o silêncio, ele é perturbador. Porque ele é capaz de fazer com que os homens estejam atentos e reflexivos. Isto posto, eu queria fazer uma pergunta às mulheres. O que os seus maridos têm observado em vocês? Quem são vocês? Elementos que dão um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela? Indivíduos beligerantes, que discutem e brigam o tempo todo? Que não sabem fazer silêncio? Certa vez eu vi um comentário tão maldoso, mas tão maldoso, disse que no céu ia ter 30 minutos de silêncio porque não tem mulheres lá. Maldade, isso é uma perversidade. Mas quem é você? Mulheres sábias aprendem quando falar. Não adianta, por exemplo, seu marido é um incrédulo, você ficar falando o tempo todo na cabeça dele de que ele tem que ir para a igreja. Você ficar o tempo todo buzinando no ouvido dele que ele precisa se arrepender do pecado, da transgressão, da iniquidade, que ele, se não fizer isso, ele vai para o inferno. Sem que você se dê conta, a sua beligerância
está afastando o seu marido de Cristo. Pedro está falando aqui para elas o seguinte: gente, olha, eu sei que não é fácil ser mulher aqui não, eu sei que como os gregos pensam, eu sei como a filosofia designa o papel das mulheres, eu sei como os romanos defendem a ideia, qual é a defesa dos romanos contra as mulheres, e eu sei também a visão judaica. Não é fácil, mas eu preciso confortar e consolar vocês, e dizer para vocês o seguinte: olha, vocês são iguais diante de Deus, vocês são sacerdócio real, fazem parte da nação real, a nação eleita, sacerdotes de Deus, mas vocês precisam aprender como se relacionar com seus cônjuges que não são crentes. Eles não são crentes, mas você precisa se submeter a eles, porque isso é um princípio das Escrituras. Logo depois, Pedro passa a tratar da mulher e seus adornos. E aí você pergunta: mas o que isso tem a ver com submissão? Tudo. Olha o que diz o verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como ele fala, frisado de cabelos. Deixa eu trazer mais uma vez para você o contexto romano. As mulheres romanas gostavam de moda. Aliás, não são somente as mulheres de Roma. Qualquer mulher gosta de moda. Ir com uma mulher ao shopping para que ela veja um par de sapato não é fácil. Elas vão ver vários pares de sapato e experimentar 37 deles e não levar nenhum. Mulheres gostam de moda. Em Roma, as mulheres competiam entre si nas roupas. Eu acho interessante demais. Experimente, homens, andar com sua esposa na rua e você passar em frente a uma mulher. Geralmente, às vezes ela vai falar para você: viu o quê? A roupa daquela mulher. Eu falei: como? Não vi, não olhei. As mulheres reparam mais nas mulheres do que nos homens. É impressionante isso, né? Elas reparam mais nas mulheres do que os homens reparam nas mulheres. E aí você fala: por quê? A roupa dela. O sapato dela era assim, o vestido era dessa cor, um brinco lindíssimo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei: mas você olhou para a menina tem 3 segundos. As mulheres, elas são competitivas em suas roupas, em seus penteados. Os penteados romanos, eles eram muito bem elaborados. Eles eram cravejados de ouro e de prata. As mulheres faziam com que os seus cabelos estivessem reluzentes. Elas usavam brincos, braceletes, um tipo de piercing que ficava em seus narizes, que algumas culturas apontava para a aliança. Elas usavam roupas especiais e caras. E tudo com o objetivo de chamar a atenção. Veja bem, Pedro não está proibindo o uso adequado de cosméticos. É tão interessante, né, que a palavra cosméticos, ela vem de cosmos. Pedro não está proibindo o uso de joias ou até mesmo de penteados. O objetivo de Pedro é ensinar as mulheres que o fato de estarem muito bem vestidas, com o cabelo e as unhas feitas, não tem poder para fazer com que os seus maridos sejam salvos. Porque tem mulher que acha que isso é mais poderoso do que qualquer coisa. O que Pedro está a dizer, que o que pode levar os maridos à experiência da salvação, são as ações e o comportamento da mulher, que faz com que ele fique atento e reflexivo. Na verdade, Pedro está chamando a atenção das mulheres cristãs para não imitarem o modelo romano, em que as mulheres usavam dos adornos para convencer os seus maridos, para manipulá-los. Ele
está dizendo que isso não deveria, em hipótese alguma, acontecer. Agora, vale a pena ressaltar que Pedro não está incentivando com isso o relaxamento das mulheres. Ele não está advogando que as mulheres devem ser relaxadas ou desprovidas de vaidade. E a falta de interpretação desse texto tem feito muitas igrejas dizerem às mulheres que elas não podem cortar o cabelo, que elas não podem raspar as axilas, que elas têm que se comportar como um trubufu. Muita gente hoje, espalhado por esse Brasilzão de meu Deus, acha que santidade e modéstia está relacionado a relaxamento. Não é isso que Pedro está querendo dizer aqui. Em nenhum momento Pedro está querendo falar isso. O que Pedro está dizendo é o seguinte: o que tem que ser mais valioso em vocês é o interior, é aquilo que Cristo vos fez. Seu marido precisa olhar para você e ver o poder da regeneração do Espírito Santo. Ver que aquela mulher compulsiva, faladora, reclamadora, murmuradora, chata, foi impactada pelo poder do Evangelho e não é mais a mesma pessoa. Modéstia e vaidade não está relacionado à roupa. Mas, Pedro também não está abrindo precedentes para que mulheres cristãs se vistam como as mulheres romanas. A gente olha, por exemplo, para as mulheres cristãs hoje, e a gente percebe que muitas delas se vestem como as mulheres romanas. Os biquínis que usam na praia são piores do que os das mulheres romanas. As calças justas que marcam o corpo são piores do que as mulheres romanas. Pedro está dizendo, vocês não podem ser assim, não tem problema de vocês maquiarem, não há nenhum problema de vocês prepararem os seus cabelos, se ataviarem com joias, mas não é isso que vai fazer com que o seu marido ouça. Eu queria abrir um parêntese para falar um pouco para as mulheres solteiras. Porque o texto não precisa ser usado somente para as mulheres casadas, mas ele pode ser usado também para as mulheres solteiras. Vou fazer uma pergunta. Para as solteiras, como você deseja atrair um homem? Quando aparece alguém que lhe desperta a curiosidade, você se embeleza? Claro, nenhum problema. Você mexe nas suas madeixas? Nada contra. Você compra um belo vestido? Nenhum problema. A questão é, que roupa é essa? Será que se assemelha às romanas? Segunda pergunta. Será que você tem usado a forma deste mundo, sensualizando nas redes sociais, usando roupas inadequadas, expondo o seu corpo? Toda vez que você expõe o seu corpo nas redes sociais, você está sendo um agente para levar alguém ao pecado. O problema dos homens é aquilo que eles veem. Homens e mulheres, mais uma vez, são diferentes. Mulheres se apaixonam por aquilo que ouvem. É assim. O sujeito chega, às vezes até lobo,
vem com galanteio, fala um pouquinho, você é bonita, você é linda, como você é maravilhosa, e aí vai fazendo os galanteios, e a menina olha para o cara e fala assim, mas que galã, e se apaixona. Homens, eles são atraídos por aquilo que eles veem. Moça, toda vez que você tenta tomar a forma romana, sensualizando, você faz o teu irmão pecar contra ti, e você vai prestar contas a Deus por isso. Terceira pergunta: o que é e quem você quer atrair com isso? Será que o homem que você pretende atrair com dotes físicos não deveria ser atraído por outros valores? Eu não estou dizendo, mais uma vez, que a moça não deve se vestir bem. Eu não estou dizendo que a menina não deve usar maquiagem, que ela não deve preparar o cabelo. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Quando os anos passarem e o envelhecimento chegar e a beleza se for, aquele que você conquistou continuará com você ou não? Dificilmente não. Sabe por quê? Porque ele foi cativado pela beleza, e a lei da gravidade diz que tudo cai. E o casamento não subsiste. Vou contar uma história. Um jovem oficial que ficou cego durante uma guerra, ele conheceu uma das enfermeiras e se apaixonou por ela, cego. Essa moça tinha cuidado dele num hospital. Uma mulher doce, maravilhosamente amável. E um dia, ele cego, ouviu alguém dizer, sorte que ele é cego, porque se ele pudesse ver o trubufu que era, ele não casaria com essa menina. O homem ouviu e foi em direção à voz e disse, eu ouvi o que você falou, e agradeço a Deus pela cegueira dos olhos, que podem me impedir de ver o valor maravilhoso da alma da mulher que Deus me deu. Ela é a pessoa mais nobre que eu já conheci. E disse o cego, a beleza exterior desbota, mas a beleza interior se torna mais forte ao longo do tempo. Vamos à responsabilidade do marido. Graças a Deus, né, minhas irmãs? Louvado seja Jesus, né? É para glorificar de pé, né? Oh, glória! Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A primeira coisa que precisamos entender é que a submissão também é responsabilidade do marido. Opa, vem heresia aí, talvez você esteja dizendo, como é que é? A submissão é responsabilidade do marido? Observe o verso 7. Maridos, vós, mais uma vez ele vai usar a expressão, igualmente. Ele está fazendo a mesma ponte
lá do capítulo 2, do verso 21 ao verso 25. E ele está linkando ao texto que ele trata das mulheres. Ele diz: igualmente, a palavra igualmente se refere ao dever da submissão. E desta vez é o marido crente que se submete ao princípio de servir a esposa. Embora o texto não esteja falando de submeter a esposa como líder, não é isso. Mas ao princípio de ser um servo, sensível às necessidades e temores e sentimentos das suas esposas, o que é extremamente difícil para os homens. Homens são pessoas absolutamente distraídas. Homens olham, por exemplo, para os seus lares de forma diferente que as mulheres olham. Para uma mulher, o lar é a extensão da sua personalidade. Para o homem, não, é o seu trabalho. A mulher é capaz de ir ao mercado, passar 2 horas escolhendo um bendito pano de prato bonitinho, levar para casa, botar em cima do fogão e torcer para o marido chegar em casa para mostrar a ela aquela maçã que está pintada naquele pano de prato, para ele falar o que ele tem a dizer. O infeliz chega do futebol, cansado, entra, dá um beijo na testa, pega o pano de prato, passa na cabeça e ela fica furiosa com aquilo. Os mundos são diferentes. Os comportamentos são diferentes. Nessa perspectiva, Pedro menciona 3 maneiras básicas. Primeira coisa que ele fala, que o homem deve viver a vida comum no lar. A tradução comum no lar é muito mal feita. O original grego não é isso que quer dizer. Porque quando você fala viver a vida comum do lar, a ideia que alguns trazem é o seguinte: não, viver a vida comum do lar é a faxina que meu marido precisa dar, é a louça que ele precisa lavar, é a carne assada no domingo que ele precisa fazer. Geralmente você vai ver os pregadores interpretando o texto dessa forma, mas não é isso. Essa expressão no grego significa viver junto, habitar junto. E quando ele está falando de viver junto, não está dizendo de morar na mesma casa, mas está falando de estar presente. Por exemplo, existem homens que são workaholics, que trabalham compulsivamente, que vivem para o trabalho. Você já deve ter visto alguns, ou quem sabe você é um desses. Levanta pela manhã, já vai para o trabalho e volta tarde da noite, nunca tem tempo para absolutamente nada. Você é um ausente, e um ausente com seus filhos. Seus filhos estão crescendo, e você não está percebendo isso. Seus filhos chegaram à fase adulta, e você não se deu conta. Você não viveu a vida comum do lar. Você não viveu conjuntamente. Você não habitou. Há um texto que gosto muito, e eu falo disso no livro Masculinidade em Crise, que você não leu, sugiro a você que leia. Último livro que eu escrevi pela editora Fiel, em que eu trato do momento em que os amalequitas deram com ímpeto contra Ziglag, uma aldeota onde Davi estava acampado juntamente com o seu exército pessoal. E o texto diz que os amalequitas levaram embora todas as mulheres e as crianças e queimaram a fogo a aldeia. E que quando os israelitas, ou quando o povo, ou o exército particular de Davi chegou ali, eles ficaram completamente desesperados com aquilo. Se ausentaram e os amalequitas levaram embora. Talvez os amalequitas tenham levado embora seus filhos. Hoje você está lutando desesperadamente porque ele enveredou no caminho da bebida ou da droga. Pai ausente. Pai ausente. A vida não é só trabalho.
é muito mais do que isso. Segundo lugar, ou segunda expressão que Pedro usa aqui, consideração. Essa palavra consideração aponta para prover as necessidades físicas, materiais e emocionais da esposa, considerando-a como vaso mais frágil. Deixe-me partir do final para o início. Quando está falando vaso mais frágil, não está tratando do ponto de vista da inferioridade, não é isso. Está falando da capacidade física mesmo. Pegue um lutador de MMA e coloca para lutar com uma moça. Pegue um jogador de basquete profissional de 2,10 metros de altura e bote para jogar, para disputar o rebote com uma menina de 1,65. Bote numa corrida, nos 100 metros rasos, um velocista, recordista mundial, homem com uma moça. É nesse aspecto que o texto está dizendo. Você pode pegar um saco de 50 quilos, um homem pode pegar e levar, até com dificuldade, mas uma menina esmilinguida não faz. Por isso que o texto está tratando da parte mais frágil, mas não está querendo dizer que ela é inferior. Não, está dizendo é que ela precisa ter as suas necessidades materiais supridas. A gente vive num tempo hoje, onde existe um bocado de bom vivant, homens que não trabalham, homens que ficam na aba das suas esposas, homens malandros, homens que as esposas saem cedo para o trabalho, levanta tarde, fica no videogame ou na internet, a mulher vai para a faculdade, chega tarde, o miserável é incapaz de buscar ela no ponto de ônibus porque está cansado. Duro isso. É tão interessante, que Deus não dá uma mulher para Adão antes de dar para ele trabalho. Porque o Senhor chega para Adão e fala o seguinte: você vai cuidar do jardim. E logo depois disso é que ele vai dar uma mulher para ele. O que põe em xeque os adolescentes que querem namorar. Tu não trabalha? Tu não tem dinheiro para comprar um hambúrguer no McDonald's? Me vem com essa história de namorar? Quem tem que sofrer as dores do trabalho são os homens e não as mulheres. Não que as mulheres não possam trabalhar. Não há nada nas Escrituras que condene isso. A gente vai ver lá Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, uma empresária. Você vai ver Priscila e Áquila, que trabalhavam no ofício de fazer tendas. As Escrituras não vão trazer problemas em relação a isso. O problema são homens que não têm consideração pelas suas mulheres e que são sustentados por elas. Terceiro lugar, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aí essa expressão, mesma graça de vida, hoje eu fiquei horas meditando nisso e tentando saber o que o grego diz. Há duas interpretações. Há uma interpretação que diz que mesma graça de vida aponta para o casamento como uma providência divina. Então é uma graça que Deus deu para alguns. Alguns pensam dessa forma, mas a esmagadora maioria não. E eu vou com essa esmagadora maioria, que entende que essa mesma graça de vida está apontando para o fato de que homens e mulheres foram salvos por Cristo,
são sacerdotes de Cristo, são nação santa e devem servir a Cristo de forma distinta para a glória de Deus. E aí, Pedro traz um grande finale desse assunto, que é chocante. O grande finale de Pedro não é, e todos viveram felizes para sempre. Não é isso. Ou mesmo, louvado seja Deus. Não. O grande finale de Pedro é, para que não se interrompam as suas orações. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem. Homem. Você que é ausente da sua relação com seus filhos, você que é um workaholic, você que vive na aba da sua esposa, você que é um meninão, porque também tem essa questão do meninão, né? A síndrome de Peter Pan, como os psicólogos costumam dizer, né? No meu livro, eu falo da envelhecência, né? Eu trato de um comportamento que eu chamo de envelhecência. Observe que muitos homens na meia-idade, 40, 50 anos, começam a se comportar como adolescentes. Alguns querem tatuar uma coisa nova, botar piercing, ficar marombado, tanquinho, muda o comportamento, a fala, e o miserável acaba virando pegador. As suas orações não são ouvidas. Já viu homens dizendo o seguinte: poxa, eu tenho orado, parece que o céu está de bronze. Eu oro, mas não tem resposta. Sabe por que o céu está de bronze? Porque você é um péssimo marido. Quem está dizendo aqui é Pedro, que as suas orações não são ouvidas, para que não se interrompam as vossas orações. Existe correlação entre o seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos e o seu relacionamento com Deus. Há homens que transferem a responsabilidade da educação dos filhos para a esposa. E aí, quando os amalequitas dão com ímpeto e levam embora os filhos, falam que a culpa é da mulher. Homem é uma coisa estranha, porque quando o filho dá para alguma coisa, ou a filha dá para alguma coisa, né? Não, formou em medicina, formou em engenharia, não, é arquiteto, não, é isso aqui é minha filha, e apresenta para todo mundo, meu filho. Mas quando não presta, ele fala, não deu muito certo, porque minha mulher não soube educar. É covarde ainda. A responsabilidade de educar filhos não é da sua esposa, é sua. Se as orações não estão sendo ouvidas, se o céu interrompeu as orações, talvez seja a hora de você rever os seus conceitos. Então, eu preciso caminhar um pouquinho mais para poder encerrar. Por isso que eu disse aos irmãos que não haveria possibilidade de eu ir até o verso 22. Já temos quase uma hora de exposição, mas eu queria caminhar um pouquinho mais. E falar do segredo de uma vida feliz. Vamos atenuar o negócio, né? Pancada o tempo todo, né? Ser feliz, né? E mostrar para todo mundo, como diz a canção, a favela que a gente nasceu, viveu. O apóstolo Pedro concluiu sua discussão sobre a conduta do cristão em um mundo ímpio. Lembre que ele começou lá no capítulo 2, no verso 11, onde ele instrui
instrui os cristãos quanto à necessidade de submissão. E agora ele vai trazer uma outra expressão, ele vai dizer, finalmente. Essa palavra telos em grego não está dizendo que Pedro está botando fim à carta, ele tinha muita coisa ainda para dizer, e ele vai falar muita coisa ainda, mas ele está concluindo uma perícope, ele está concluindo um ponto, ou uma sequência lógica, e nessa perspectiva, ele menciona 5 características da vida que trazem a bênção de Deus e, consequentemente, uma vida feliz. E que características são elas? Primeiro, olha o que diz o verso 8: sede todos de igual ânimo. A expressão de igual ânimo significa dizer, tenham todos a mesma mente. Ele não está dizendo aqui, ou ele não está insinuando um comportamento robótico, onde todo mundo tem que ser igual, mas ele está falando especificamente que apesar das diferenças, apesar das divergências entre homens e mulheres, apesar das dificuldades de relacionamento entre maridos e esposas, todos precisam ter uma mesma mente. Depois ele vai usar uma segunda expressão, compadecidos. Essa expressão compadecidos significa sofrer, ou sofrer com o outro. Eita, peraí, como é que eu vou ser feliz sofrendo com o outro? O conceito do nosso tempo hoje é diferente. A sociedade que a gente vive é uma sociedade hedonista, farinha pouca, meu pirão primeiro. E Pedro está dizendo que eu tenho que sofrer com o meu irmão? Sim, é tempo de perseguição. Nero ia passar todo mundo na espada. Chorar com. Terceiro lugar, verso 8. Fraternalmente amigos. A palavra usada por Pedro, no grego, é a mesma utilizada para amor fraternal. Aponta para uma amizade carinhosa ou um amor de irmão. Gente, a nossa sociedade adoeceu por causa dessa ideologia de gênero. Observe, se a gente vê hoje 2 homens na rua abraçados, a gente vai fazer juízo de que eles possuem um comportamento homossexual. Se a gente vê 2 meninas na rua de mãos dadas, a gente faz exatamente esse juízo. A sociedade, ela perdeu a capacidade relacional. Nem todo abraço de um homem em outro homem, ou um beijo no rosto de um homem em outro homem, aponta para uma questão de sexualidade. E com isso nós nos tornamos uma sociedade gélida, distante. Você vai ver Paulo escrevendo várias vezes, dizendo, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. É beijo, é beijo. A nossa sociedade, ela está tão sexuada, que tudo está em cima disso. Nós criamos expectativas, olhamos, uma pessoa nos cumprimenta, a gente já malda, achando que aquela menina está dando mole. Na igreja mesmo é uma complicação, às vezes, para uma moça receber um rapaz que está visitando, porque o cabra chega e já olha e fala assim, vou pegar. É uma sociedade doente. E a gente adoeceu junto. Amor fraternal. O fato da sua esposa tratar bem um irmão não significa dizer que ela está querendo trair você com aquele irmão. Quarto lugar, quarta expressão, misericordiosos. Essa palavra no grego
aponta para os órgãos internos e é traduzida às vezes por entranhas ou intestinos. Os antigos entendiam e compreendiam que o centro das emoções estavam nos intestinos. Nossa sociedade hoje vê de forma diferente. Ela fala que nós ficamos emocionados em nossos corações. Assistimos um filme e nos emocionamos, o coração. Olhamos uma criança na rua passando fome e somos tomados de compaixão, coração. Mas a expressão usada aqui por Pedro é visceral. E ela aponta para um poderoso tipo de sentimento. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, Paulo diz isso aos Efésios, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. O que Pedro está fazendo é chamar os crentes a terem emoções profundas para com aqueles que estão sofrendo. Quinto lugar, ele vai usar a palavra humildes. O último fator na lista de Pedro aprecia a bondade da vida cristã. Humildade de espírito. E aí é o checkmate. Sabe por que no fundo, nós não queremos ser submissos? Porque nós não somos humildes. Essa palavra humildade tem raiz na palavra amigo. Uma pessoa humilde é uma pessoa amigável de mente ou uma pessoa cortês. Por fim, eu preciso realmente terminar. Eu só vou mencionar. Pedro também orienta os crentes, eleitos, forasteiros, a, em primeiro lugar, não pagar mal por mal. Tão diferente, né? Da gente hoje, né? Deixa estar, jacaré, a tua lagoa ainda há de secar, dizem alguns. Bateu? Você vai ver. Olha, o meu Deus é um Deus de vingança. Eu vou botar o seu nome na boca de sapo gospel. É muito parecido. É muito parecido. Jesus disse: se te baterem a face, vira-lhe a outra. Se te pedirem a túnica, dê-lhe a capa. Se pedir que você ande uma milha, anda duas. Talvez alguns estejam dizendo: esse negócio de ser crente não está muito bom, não. Eu acho que eu vou me pirulitar. Eu acho que eu vou embora. Quem disse que seria fácil? Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo e faça o quê? E siga-me. Eu estou começando a estabelecer, a fazer uma reflexão sobre essa coisa siga-me, sobre esse ponto do siga-me que Jesus disse, com o siga-me hoje que as redes sociais nos levam a fazer, né? Tão díspares. Segundo lugar, não pague injúria por injúria. Meu negócio é esse mesmo, falou, eu vou responder. Eu vou responder mesmo. A palavra, quem disse que a palavra final vai ser sua? Terceiro, bem dizer ou falar bem. Falar bem faz bem. Quero que você faça uma reflexão agora. Faça uma reflexão. Quando você está com seus amigos, você fala mais bem de outros amigos ou mal? Duvido que você reúna com fulano, para fulano queria falar com você, fulano é tão bonzinho, ele é tão, olha que cara gente boa. Você pode até falar, mas você geralmente vai falar que aquele sujeito é um traste. Nós somos assim.
Quarto, refrear a língua do mal. Refrear, por freio. O que nós falamos ontem? Ou no primeiro dia, ou no segundo, acho que foi ontem, sobre despojar. Já viu o crente que diz o seguinte: eu não consigo, eu não consigo controlar minha língua. Eu não consigo fazer isso. O processo de santificação não é a ação do Espírito Santo que vem sobre a sua vida e faz aquilo que você não quer fazer. Mas é a capacitação diante da sua impossibilidade de fazer aquilo que você não consegue fazer. Quem tem que tirar o vestido somos nós. E às vezes nós damos desculpas que não conseguimos. Quinto, evite que os lábios falem dolosamente. Sexto, aparta-se do mal e pratique o que é bom. Sétimo, e por fim, e eu vou terminar porque preciso mesmo, e pena que não deu tempo para poder explicitar isso. Busque a paz e se empenhe para alcançá-la. Preste atenção nos dois verbos utilizados aqui. Buscar e depois fazer o quê? Porque tem gente que diz o seguinte: pastor, eu tentei. Tentou uma vez, miserável. Eu tentei, mas sabe o que acontece? Meu santo não bate com o dele. A gente não se cruza. Ô, pessoinha chata. Se empenhe. O que é um empenho? Aponta especificamente para dedicação, para sacrifício. É o que Pedro está dizendo. E é o que nós estamos ouvindo. E é o que nos faz chorar diante da cruz. Porque nós somos miseráveis, pecadores. E carecemos dessa maravilhosa graça. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, perdoa nossos pecados, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda em nossas limitações, ajuda-nos a ser homens e mulheres que com o nosso comportamento impressione positivamente a sociedade. Perdoa-nos e leva-nos a viver como forasteiros e peregrinos, de forma que o seu nome é glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? A gente vai ter